paz, povo de Deus. Estamos com esse vídeo hoje, namoro cristão. É para jovens, para adulto, você que quer escolher uma pessoa certa, correta, amém? É um papo de jovens, mas é um papo para você que queira um futuro abençoado. Então fica até o final, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhe. Eu sei que isso não é uma palavra que nós gostaríamos de ouvir, mas é a realidade que nós devemos viver e colocar em prática na nossa vida. Cristão namora com cristão. Essa é a realidade de um jovem cristão que tem um compromisso verdadeiramente com Deus. É que sabe que o compromisso que ele tem, assim ele vai ter que ter uma pessoa que vai ter o mesmo compromisso, o mesmo foco. Então, jovem, você que é cristão, namore com um jovem cristão, servo de Deus ou serva de Deus. Mas aí vai entrar o questionamento. Mas por quê? Por que eu devo namorar com um cristão? Né? As pessoas têm um caráter bom. Eu não estou falando de caráter. Né? Eu sei que tem pessoas que não é cristão, é uma pessoa excelente, uma pessoa de gente boa, né? Uma pessoa tranquila. Eu entendo isso completamente. Mas mediante a palavra de Deus, aqui a palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios 2, capítulo 6, versículo 14, vai falar sobre o jugo desigual. Está falando que nós, servos de Deus, não pode colocar os jugos desigual. Tem que ser o jugo da mesma altura. Porque se o jugo for maior e a outra for menor, infelizmente não vai andar reto com o propósito. E assim nós cristãos, jovens, ou uma pessoa adulta que quer se relacionar com uma pessoa, tem que ter a mesma pessoa, que tem o mesmo foco, que ande no mesmo caminho, que ande na mesma direção. Então, o certo, o correto diante de Deus, a gente temos que encontrar uma pessoa que sirva o mesmo Deus, que tenha o mesmo foco, que tenha a mesma visão, que os dois possam unir, os dois possam contar um com o outro. Essa pessoa vai estar conosco no momento bom, nos momentos ruins. Então, por isso a necessidade que a gente escolha uma pessoa que sirva a Deus verdadeiramente. Um homem ou uma mulher que tenha um compromisso com Deus. Porque quando você ficar fraco, a pessoa vai te dar força. Quando você for forte, a outra pessoa for fraca, você vai dar força. E os dois vão se ajudar e os dois vão andar junto até ir para o céu. Por isso temos que ser dois, né? Então, uma pessoa que tem a mesma visão, a mesma fé, a mesma conduta, que viva a mesma palavra, né? Por isso a necessidade que seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Por experiência própria. Por experiência própria. No momento da minha fraqueza, quando eu estava fraco na fé, eu já estava namorando com a minha esposa, né? E ela sempre foi uma jovem de Deus. E quando no momento que eu estava mais fraco da minha fé, foi o momento que ela mais me ajudou, mais que puxou minha orelha, mais que me levantou, né? E eu falo, se eu não tivesse o apoio dela, a ajuda dela nesse momento, eu poderia nem estar aqui hoje, né? Mas graças a Deus eu escolhi uma pessoa que iria me ajudar no caminhar de Deus. E assim eu quero falar para vocês também. Escolha uma pessoa que vai te ajudar no caminhar de Deus também. Uma pessoa verdadeiramente fiel a Deus. Não qualquer cristão, não qualquer um que só vai para a igreja, não. Mas uma pessoa que tenha caráter, uma pessoa que seja bondosa, uma pessoa que tenha uma fé que nem a sua, que queira um compromisso com Deus. Porque só assim vocês serão felizes. Porque um namoro é um futuro casamento, né? Então, quando você namora uma pessoa, você já está vendo o seu futuro. Então escolha a pessoa certa. Namore com a pessoa correta, serva de Deus, servo de Deus, que tenha caráter principalmente. Não que seja somente um crente que vai para a igreja. Não, não é isso. Mas eu entendo que tem pessoas que estão na igreja, mas não é igreja. Tem jovens, tem homens e mulheres que são cristãos, mas infelizmente o caráter não é nada. Infelizmente o caráter é pior do que aquelas pessoas que não são cristãos. E aí eu tenho mais outra dica para você. Não é só porque é crente, está na igreja, você vai escolher para namorar, é bonitinho ou é bonitinha. Não. Veja a conduta, veja o comportamento, veja se é um homem de Deus, uma jovem de Deus, uma pessoa que tem um compromisso com Deus,
Não escolha qualquer um da igreja só porque é bonito, porque é bonita. Não. Escolha uma pessoa verdadeiramente cristã. Uma pessoa que você vê e fala, ó, essa pessoa pode me ajudar a ser fiel a Deus. Eu posso ajudar ela a ser fiel a Deus. E assim os dois vão andar junto ao céu. Então a dica que eu tenho para você, não escolha somente um cristão ou uma cristã, mas escolha verdadeiramente um servo e uma serva de Deus, porque os dois irão se ajudar um ao outro. Amém? O próprio Deus constituiu isso para o povo de Israel. O povo de Israel casa com o povo de Israel. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 4, o próprio Deus constituiu essa lei para o povo de Israel. Por quê? Senão eles poderiam pegar as mesmas atitudes dos povos pagãos e trazer para sua família. E assim iriam se desviar-se de Deus. Então por isso, a gente no dia de hoje, a gente pode falar da mesma maneira, porque nós não somos o povo de Israel, mas nós somos o povo de Deus. Devemos escolher pessoas que sejam povo de Deus. Pessoas que tenham o mesmo conceito, que tenham a mesma fé, que tenham a mesma crença do que você. E assim os dois andarão em união, em comunhão, em concordância, ensinarão aos seus filhos a mesma fé, vai compartilhar do mesmo compromisso com Deus. Então por isso a necessidade de você, cristão, namorar com uma cristã. É o certo diante de Deus. Eu quero te falar, essa atitude sua de se relacionar com uma pessoa que seja servo de Deus, irá evitar mais para frente discórdia dentro da sua casa, contenda dentro do seu lar, porque vocês vão exercer a mesma fé, a mesma expectativa, a mesma confiança, o mesmo foco que é o céu. Então os dois andarão juntos e unidos até chegar no céu. Então crente namora com crente. Salomão, ele sendo rei, ele tinha alianças com outros países, e uma forma para que ele pudesse receber a paz do outro país era se casar com filhas do outro povo, né? Então Salomão pegou muitas mulheres, teve muitas mulheres, mas infelizmente mulheres estrangeiras, mulheres que não tinham o mesmo compromisso com Deus. E a Bíblia vai dizer em 1 Reis, capítulo 11, 12 e 3, que Salomão, infelizmente, por não cumprir essa lei de Deus de namorar somente com o povo de Israel, no final da sua carreira, ele desobedeceu e acabou adorando outros deuses, se corrompendo, infelizmente, por causa do mau relacionamento de ser com outros povos. Então a dica é essa: cuidado, escolha a pessoa certa, uma pessoa que vai te conduzir ao caminho correto, ao caminho certo com Deus. Então escolha a pessoa certa, namore com a pessoa correta, serva de Deus, servo de Deus, que tenha caráter principalmente, não que seja somente um crente que vai para a igreja, não é isso, mas um cristão verdadeiramente. E assim você vai ser abençoado grandiosamente, vai ser muito feliz o seu casamento, a sua vida e a sua história. Amém? Deus abençoe, pessoal. Você que ouviu essa palavra, curta esse vídeo, compartilhe no seu conjunto de jovens para que outros ouçam. E eu quero deixar essa palavra, porque a sua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe jovens, Deus abençoe povo de Deus, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, em nome de Senhor. Forte abraço, a paz.